primeiro assunto que eu vou abordar aqui é a questão das imagens. Afinal de contas, as imagens são permitidas, não são permitidas? São ídolos, são do demônio, são sacras? O que a palavra de Deus nos diz? A primeira citação que nos é apresentada sobre essa questão é Êxodo 20, está lá assim, conforme se diz. Deus dizendo a Moisés, falando os 10 mandamentos: não faças para ti imagem de escultura, de nada que há no céu, nada que há na terra e nada que há na água. E parece que por aí já está tudo resolvido, mas não é. Se você folhear 3 páginas para frente, no capítulo 25, Êxodo 20, não faça imagem de escultura. Êxodo 25, o mesmo Deus fala ao mesmo Moisés: faça a imagem de 2 anjos, 2 querubins, 2 seres alados, de madeira de acácia, ou seja, esculpido na madeira, e folheado a ouro. Coloque sobre a tampa da Arca da Aliança. E é de lá de cima da imagem dos anjos que eu virei falar a vocês. Coloque a arca no andor para transportá-la para os lugares. Então, Êxodo 20, não faça escultura. Êxodo 25, faça escultura de anjos. E aí, Deus é mentiroso? A Bíblia é contraditória? Ou nós não estamos interpretando direito? Nós não estamos mostrando as citações completas? Eu creio que se alguém mostra para você apenas Êxodo 20, não mostra Êxodo 25, ou ele não conhece Êxodo 25, ou ele está de má fé. Porque o católico ele mostra os dois. Êxodo 20 proíbe imagens de deuses pagãos, que o Egito, a Babilônia e outras nações, eles faziam imagem de jacaré, de hipopótamo, de vaca, e dizia que é Deus. Cultuavam os planetas, o sol, a lua. Até hoje ainda existe isso. Até hoje muita gente ainda consulta os astros como se os planetas, como se as estrelas, como se o sol pudesse determinar alguma coisa. Não, eles são apenas planetas, são apenas seres materiais. Eles não têm inteligência, eles não têm nada disso. Então esse tipo de imagem que representa falsos deuses é o que Deus proíbe. Uma imagem que represente algo ou alguém ligado ao Deus verdadeiro, ele permite, ele mandou fazer. É uma imagem sacra. Então a diferença já aparece aí. Deus proíbe a imagem de ídolos. Inclusive a palavra em Êxodo 20 não é imagem de escultura, é Fezel, que em aramaico significa falso Deus. Êxodo 25, Deus deixa claro que o quê? A imagem sacra, ele permite. Outro episódio, quando Moisés estava fugindo com o povo do Egito para chegar na Terra Santa, 40 anos durou essa saga, né? Com várias provações, vários questionamentos, vários tumultos em relação à liderança de Moisés. E num desses tumultos, de tanta reclamação, Deus mandou serpentes venenosas atacarem o povo. E muitos morreram com aquele veneno daquelas serpentes. Aí o povo correu para Moisés, que era o homem ali mais ligado a Deus. Moisés rezou a Deus, orou a Deus. E o que o próprio Deus, mais uma vez o próprio Deus dizendo, não é uma iniciativa dos servos de Deus não. É o próprio Deus dizendo, mais uma vez: faz uma serpente de bronze e coloque num poste. Todo aquele que olhar para a serpente será curado. Então veja só, mandou fazer uma imagem. As pessoas tinham que ir até aquela imagem e tinham que olhar para ela com fé para poderem então receberem um milagre. Então, o próprio livro da Bíblia, o próprio Sabedoria explica que, obviamente, não foi a imagem da serpente que fez nada. Ela estava ali como um símbolo. Aquelas pessoas que olhassem para ela e se lembrassem de Deus, Deus as curava. Então, para você ver, se Deus se usou de um símbolo que é a serpente, uma cobra, que não tem uma aparência bonita, não tem inteligência, não tem bondade, não é nada assim, é um animal, não é nada assim no sentido de ter um poder a mais, é uma criatura. A imagem dela tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, tudo. Não tem perna nem braço, uma serpente. Por quê? Porque não é a imagem que vai fazer, é o símbolo. Então, se aquela pessoa, olhando para a serpente, foi curada,
Imagine olhando para a imagem, o símbolo da mãe de Jesus. Ela consegue de Deus a graça da cura. E o Evangelho vai dizer que aquela serpente no poste, que Deus mandou Moisés fazer, já simbolizava profeticamente o quê? Jesus na cruz. Não que Jesus seja a cobra, a serpente, que geralmente é ligado ao maligno, ao diabo na própria Bíblia. Mas a serpente também lembra no Evangelho a sabedoria, o sábio. Como Jesus falou, né? Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio do Antigo Testamento. Jesus no Evangelho vai dizer que está aqui quem é maior do que Salomão. É a sabedoria, ele é o sábio dos sábios. Então a serpente profetizava Jesus por causa do símbolo da sabedoria. Outro exemplo do Antigo Testamento, Moisés morreu, né, nessa saga, não chegou a entrar na Terra Santa. Quem tomou a frente na liderança foi Josué. Josué entrou em Jericó. Mas antes de entrar em Jericó, a cidade era fortificada, murada, uma muralha imensa. Ele foi orar a Deus, rezar a Deus, pedir sobre o que fazer. Mais uma vez Deus falou. Mais uma vez Deus falando. Peguem a Arca da Aliança, aquela arca que tem a imagem de 2 anjos na tampa, que Moisés fez. Imagens esculpidas na madeira, folheadas a ouro. Pegue aquela arca com os anjos, os querubins, no andor, coloque sobre os ombros. Durante 6 dias você dá uma volta, vocês deem uma volta na cidade de Jericó. 6 dias, uma volta. Então dá 6 voltas, 6 procissões, porque o que é uma procissão? É toda caminhada religiosa que você carrega um objeto sagrado, é uma procissão. Então ali foram 6 procissões em 6 dias. Sendo que Deus disse mais, no 7º dia vocês deem 7 voltas em Jericó. Então 6 voltas com mais 7 no 7º dia dá 13. 13 procissões ordenadas por Deus, com a Arca da Aliança, com os querubins. O que o Novo Testamento fala sobre isso? Que foi um ato de fé. Foi por fé que os israelitas colocaram a imagem sobre os ombros no andor, andaram em volta de Jericó, e no 7º dia as muralhas caíram. Deus deu a vitória. Poderia ter dado a vitória sem arca nenhuma. Poderia ter curado o povo sem serpente nenhuma. Mas ele quis. Então não é uma questão de poder. A imagem está ali porque muitas vezes Deus prefere agir através dos sinais, dos símbolos. Então o Antigo Testamento, o templo de Salomão também, o filho de Davi. Davi era o escolhido de Deus para fazer o primeiro templo. Mas como ele pecou gravemente, Deus colocou o seu filho Salomão para fazer o templo. E seguiu também as orientações de Deus. E lá no templo tinha imagens de anjos, imagens de bois, imagens de leões, em todo o templo. Anjo, então, inclusive tinha 2 anjos próximos à arca, de 5 metros cada um. Então imagens grandes de anjos, 5 metros, tinha no templo de Salomão por ordem de Deus. Então você percebe que o uso da imagem é perfeitamente, não só permitido, mas ordenado por Deus, desde que seja no objeto do sagrado, aquele que vai lembrar você a presença de Deus. Então o Novo Testamento vem o quê? O Evangelho falando, revelando que aquela serpente na cruz já simbolizava profeticamente Jesus na cruz, o sábio dos sábios. A carta aos Hebreus vem falando que aquela atitude da procissão, das 13 procissões com a arca, foi um ato de fé. A igreja primitiva do século I, os cristãos, do século I ao século IV, que fugiam da perseguição do Império Romano, faziam seus cultos nas catacumbas cristãs. As catacumbas são o quê? O cemitério subterrâneo. As pessoas entravam mesmo ali por um caminho imenso, por debaixo do solo de Roma, para lá sepultar os cristãos. Só que não apenas sepultavam, faziam os cultos lá. E não apenas isso, deixavam registrado sua fé. E dentre desses registros, quem for lá nas catacumbas pode ver isso claramente, está lá aberto para todo mundo ver. Tem várias imagens, várias imensas imagens pintadas e de escultura. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento, Igreja Primitiva,
e igreja protestante. Martinho Lutero não foi contra as imagens, os calvinistas foram contra a início, mas depois, até hoje, adotam. Então essa questão das imagens, ela não é nem muito mais debatida na Europa, nos Estados Unidos, porque as igrejas lá protestantes, todas elas praticamente têm imagens de Jesus, de Maria, dos anjos. Algumas têm até de santos, como a anglicana. E até as neopentecostais também, nem que seja uma cruz. Mesmo sem Jesus, é uma cruz, mas é um símbolo, é uma imagem. A Arca da Aliança também, algumas igrejas evangélicas e protestantes também têm. Então a questão das imagens é uma questão muito clara para quem faz um estudo aprofundado. Se alguém chegar para você falando só contra as imagens, essa pessoa ou desconhece toda a verdade sobre as imagens, ou está de má fé. Então eu espero que nesse primeiro vídeo tenha ficado claro para quem está aqui, você que está assistindo, que as imagens sacras são sim permitidas e ordenadas por Deus. Agora, imagens de falsos deuses, de deuses pagãos, aí sim, o Deus verdadeiro não aceita. Então fiquem com Deus, fiquem com a paz de Nossa Senhora, que Deus abençoe, até o próximo vídeo.